Hello friends, how are you? I'm a teacher English. My name is Cleusa. Eu disse que eu sou a professora de inglês e que meu nome é Cleusa, ok? Como vai vocês? Eu espero que estejam todos bem, com saúde, né? Se Deus quiser vai dar tudo certo. E depois dessa pandemia a gente vai se ver, a gente vai se encontrar, ó que maravilha! Muito bom, né? Olha só, eu vou pedir, na última aula nós falamos sobre viagem, eu estava falando com vocês sobre viajar de avião e para fora do país ou para dentro do país. Mas viajando para fora, que seja Estados Unidos, Inglaterra, vocês foram viajar, e as palavras que vocês precisam para falar em inglês, todos os lugares. Então, uma viagem significa trip. Viagem é trip, mas travel também é viagem, só que é viajar, né, no verbo viajar. Então, lembra que nós falamos do aeroporto no último vídeo? No último vídeo nós falamos de aeroporto, então falamos as palavras do aeroporto. Eu disse a vocês, vamos falar as palavras, vocês vão aprendendo a falar as palavras, porque depois para vocês viajarem, vocês vão precisar falar, só que depois nas aulas vocês vão ver como é que escreve a palavra, tudo, mas o mais importante na viagem é vocês falarem, né? Então, assim, ótimo. Então, do aeroporto, que foi o último vídeo que eu fiz com vocês, eu falei todas as palavrinhas do aeroporto. É lógico que depois eu vou montar frases com vocês. Mas hoje nós vamos falar as palavrinhas quando vocês estão dentro do avião. Então, porque eu disse a vocês que tudo da viagem, nós falamos do aeroporto, do avião, dentro do avião. Quando vocês chegam lá no país que vocês escolheram, no outro aeroporto, né? Aí vocês também vão precisar falar. Vocês vão ter que pegar um carro para poder ir até um hotel, ou uma residência, tudo não importa. Mas no hotel também vocês vão saber as coisas do hotel, as palavrinhas do hotel, né? E vocês também precisam saber todas as palavras que a gente faz que a gente fala dos restaurantes, né? Porque vocês vão passear. Aí vocês vão em restaurante, vocês vão em loja, vocês vão na lanchonete, vocês vão nos lugares de passear. Que aí não vai ter pandemia, nada, vai poder ir passear. Aí, nesses restaurantes, nessas lanchonetes, nessas compras, nesses lugares, nós vamos aprender as palavrinhas, tudo. E vamos formar as frases que vocês vão falar nesses lugares. Então, vocês vão falar essas frases completa. Pronto, aprendendo a frase, vocês podem viajar de ida, de volta, vocês vão ver que vocês não vão ter problema nesses lugares que vocês vão precisar ir, ok? Então, olha só, let's go, vamos lá no avião, tá? Eu sempre peço para vocês repetir as palavrinhas para aprender e eu falo, repeat please, repete por favor, ok? Então, nós já falamos as palavras usadas no aeroporto, né? Nós vamos falar agora a do avião e depois vamos formar as frases. Então, como que é um voo? Que a gente falou, flight. Repeat, please. Flight. Isso a gente até falou no outro vídeo, né? E avião é airplane. Avião, airplane. E quem está dentro do avião? Passenger. São os passageiros, né? Então, nós vamos falar agora do airplane, né? E do voo ali, do flight, né? Que vocês vão. Dentro do avião tem aeromoço e aeromoça. Tanto pode ser um homem como uma mulher. Essas pessoas que ficam lá, geralmente eles chamam de comissário de bordo, tá? Então, o nome que eles falam é flight attendant, porque eles vão atender as pessoas. Então, chama flight attendant. Repeat, please. Flight
attendant, ok? Que vão atender os passengers, que são vocês, que vai estar dentro do avião. Aí, dentro do avião também tem o que a gente conhece, o piloto de avião. O piloto do avião ele pode ser chamado de capitão também. Então, é o pilot. E o capitão, captain. Então, ele pode ser, geralmente fala, é o capitão do avião, né? Mas é o piloto também. E vocês têm que colocar também a palavrinha cinto de segurança. Não tem que pôr o cinto de segurança dentro do avião? Tem que colocar o cinto de segurança. Esse cinto de segurança chama seat belt. Repeat, please. Seat belt. Eu falei que depois vocês vão aprender a escrever. Mas agora falar. Cinto de segurança. É aquele cinto que vocês vão usar de segurança no avião. Se chama seat belt. Ok? Aí tem o assento no avião, que é o seat. Então, vocês vão assentar ali no avião, né? Então, é o seat. O cinto de segurança é seat belt, ok? Dentro do avião tem uma coisa chamada row, que é a fileira. Então, não tem a fileira que fica as pessoas sentadas? Dependendo do avião, tem ali as pessoas que estão no canto da janela do outro lado, no outro canto do outro lado e no meio, né? Então, se chama fileira, que é row. Vocês falam row. E o corredor, não tem um corredor no avião? Ali? Tem o corredor no avião. Na verdade, quando você senta no corredor, ele chama aisle. Aisle, que é o que você, é o corredor, chama aisle. Repeat, please. Aisle, se escreve aisle, mas é o corredor ali, quem fica no corredor, né? E o avião também tem uma coisa que nós temos em casa, no carro também, que é a janela. Janela é o mesmo nome, é window. Janela, window. Repeat, please. Window, janela. E dentro do avião também vocês têm lá dentro tem o fone de ouvido. Tem o fone de ouvido também, tá? Esse fone de ouvido vocês falam headphone. Headphone. Tudo junto, né? Headphone. Ok? Que é o fone de ouvido, né? E tem aviões também que a viagem às vezes demora, que a pessoa precisa descansar, tudo. Não tem um travesseiro? Tem que ter um travesseiro, né? O travesseiro é o pillow. Pillow. Repeat, please. Pillow. E tem também uma manta, dependendo da viagem e se tá frio dentro do avião, tudo. Então tem esse travesseiro que é o pillow e tem o blanket, que é a manta, blanket. Então não se preocupe, vocês vão guardar quando nós formos formar as frases. Eu tô falando as palavrinhas para vocês, como nós falamos do aeroporto, vamos falar do avião e de todos os lugares. Quando a gente for formar as frases, vocês vão ver que essas palavrinhas entraram em todas as frases que a gente está formando para falar, tudo direitinho, né? Então, uma saída de emergência, existe uma saída de emergência dentro do avião também, né? Se chama emergency exit. Emergency exit. Repeat, please. Emergency exit, que é a saída de emergência, quando a pessoa vai tá ali dentro do avião. Essas coisinhas tem dentro do avião, né? É importante vocês conhecerem as frases mais utilizadas pelos aeromoços, né? Pelos comissários de bordo, porque e pelo piloto também, né? O comissário, que é a comunicação com vocês.
os comissários de bordo, que são os aeromoços, e o piloto, né? Para entender a situação do que eles falam. Eles falam também, né? O piloto, tudo. Então, é para vocês entenderem a situação. Então, para vocês terem uma viagem tranquila e poder responder de acordo com a necessidade, né, que eles falam. Então, por exemplo, tem umas expressões que são utilizadas dentro do avião. Então, vocês vão pegar as frases também. Na verdade, dentro do avião, a gente falou o nome de banheiro é a mesma coisa, o nome também, né? A gente falou a cadeira ali, a parede e tal. Quando nós formarmos a frase, vai aparecer mais coisas, só que essas são as mais importantes. A aeromoça, o piloto, o lugar, a janela, né? O lugar que vocês estão sentados, o corredor, né? Para vocês colocarem o protetor, né? Que é o cinto. Só que quando você entra dentro do avião, geralmente existe uma frase que vocês vão ouvir a bordo. O piloto, geralmente o piloto, na hora que quando vocês estão dentro do avião, geralmente o piloto ele dá as boas-vindas aos passageiros, né? E anuncia o voo e o tempo estimado da viagem. Então, no começo, geralmente ele fala assim, a primeira frase, geralmente que ele fala, a primeira frase que vocês vão ouvir é o piloto falando boas-vindas aos passageiros, né? E ele anuncia o voo e ele dá o tempo estimado da viagem, né? Então, por exemplo, quando ele fala assim, welcome aboard, welcome aboard, que ele fala lá no microfone, né, para todo mundo ouvir. Então, ele vai falar welcome aboard. Ele quis dizer sejam bem-vindos a bordo. Welcome é bem-vindo, né? Welcome não está escrito em vários tapetes na porta das casas, nos lugares? Não está escrito lá welcome? Welcome é bem-vindo. Então, às vezes, ele vai falar welcome aboard. Ele vai dizer sejam bem-vindos a bordo. Os passageiros, ele vai falar. Então, repeat, please. Welcome aboard significa bem-vindos a bordo, ok? E também pode ser que ele fala, por exemplo, nosso tempo de viagem será aproximadamente 1h15. Um exemplo que eu vou dar aqui. Mas pode ser 10 horas, 12 horas, 8 horas, né? É que depois a gente vai ter umas aulas de horas também, né? Então, ele também vai falar isso para vocês. Sejam bem-vindos a bordo, né? Que ele falou welcome aboard, né? E ele vai falar, nosso tempo de viagem será de aproximadamente 1h15. Se ele disser 1h15, ele vai dizer assim, approximately 1h50. Mas se ele quiser dizer, vai ser de aproximadamente 8 horas a viagem, ele vai dizer approximately 8 hours, ok? Então é assim, tanto faz tantas horas, tantos minutos, mas é o que o piloto fala. Ele fala isso, ele fala sejam bem-vindos a bordo e fala também a hora, o tempo da viagem, né? E às vezes ele pode até falar também o voo, né? Voo não é flight? Às vezes fala o número do voo. Então não tem um número, o voo pode ser número 120, 130, 187, 200. Ele vai falar o número do voo e para onde está indo. Então, se vocês estão indo para os Estados Unidos, para a Inglaterra. Então, geralmente, por exemplo, vamos fazer um exemplo. Se ele falar assim para vocês, sejam bem-vindos a bordo ao voo 187, ao voo 187 para Chicago.
um exemplo. Então ele vai falar welcome aboard, sejam bem-vindos, né, a bordo. Aí quando ele vai falar o voo 187 para Chicago, é o flight, que significa voo, 187 to Chicago. Ou ele pode falar flight 190 to London, que vai para Londres. Ou ele pode falar 180, flight tal número para Estados Unidos, USA, USA, United States, que é da unidade dos Estados Unidos, né, também. Então pode ser que ele fale este número, então por isso que fala dessa forma, tá? É que vocês vão aprender os números também. Então, isso é a primeira frase que ele fala, cumprimentando as pessoas, os passageiros, né? Agradecendo que eles sejam bem-vindos, falando o voo que é e falando o tempo que vai levar mais ou menos, o lugar que está indo, né? E antes de decolar, ele fala isso antes de decolar, fala o avião tá parado antes de decolar, né? Então, antes de decolar, uma das medidas de segurança é pedir, é solicitar aos passageiros que desliguem todos os aparelhos eletrônicos, todos os seus aparelhos. Por que que eles falam isso? Antes de decolar, tá? Então, isso é uma forma de segurança que eles pedem para vocês desligarem. Então, geralmente, quando ele fala assim, pedimos para que todos os aparelhos eletrônicos sejam desligados e guardados neste momento, que ele vai decolar, né? Então, se ele quiser falar, pedimos que todos os aparelhos, ele vai falar, we ask that electronic device, aparelhos eletrônicos, ele vai falar electronic devices, ok? Eu tô falando as palavrinhas falei a frase em português, mas tô falando umas palavrinhas que ele fala, por isso que vocês precisam aprender, né? E ele pode pedir para que vocês guardem o aparelho, né? Que vocês desliguem o aparelho, né? Start at the time, ele vai pedir para vocês desligarem o aparelho naquele tempo. E também, gente, olha só, os comissários de bordo, que são os aeromoços, eles passam pelo caminho, né, no corredor do avião, eles passam ali oferecendo comida, oferecendo, pode ser uma bebida, oferecendo a comida para os passageiros, né? Então, quando eles passam para falar assim, então geralmente eles vão falar assim, senhores e senhoras, senhoras e senhores. Então, eles vão falar ladies and gentlemen. Então, repeat please, ladies and gentlemen. Significa senhores, senhoras. Aí ele vai falar assim, estamos prestes a decolar, né? We are about to take off. We are about to take off. Aí se ele quiser falar, por favor, please, por favor, please, né? Sentem-se e ponham os cintos de segurança. Então, eles vão pedir para vocês sentarem e colocar o cinto de segurança. Por quê? Porque é assim que o piloto anuncia a decolagem. O piloto anuncia a decolagem para essa segurança. Então, a pessoa tira o que for eletrônico, né, o aparelho eletrônico, guarda, senta, coloca o cinto de segurança, né? E é assim que o piloto anuncia essa decolagem. Por isso que eu falei para vocês. Algumas palavrinhas aí que eu falei, né? E
E quando os aeromoços quer perguntar para vocês, quando eles estão passando, que eu falei que eles perguntam, eles vão falar assim: você gostaria de algo? Você gostaria de algo para beber ou para comer? Eles vão perguntar. É tipo assim: would you like something to eat or drink? Eat, comer. Drink, beber. Então, something é qualquer coisa, algo, qualquer coisa. Would you like? O que você gostaria? Então a pergunta: você gostaria de algo para comer e beber? Tá vendo como nós vamos ter as frases depois? Agora eu falei as palavrinhas para vocês. Olha, você gostaria? Você fala would you like? Aí fala de algo, de alguma coisa, something. Repeat, please. Something. Para comer ou beber, então para to eat, comer, ou beber, que é drink, ok? Essa frase é falada dentro do aeroporto também. Dentro do aeroporto não, do avião que vocês vão escolher. Que vocês vão escolher, né? Aí, olha só, em alguns países é necessário, alguns países, não são todos, mas em alguns países que a pessoa está indo, está dentro do avião, é necessário preencher e apresentar um formulário de imigração. Então, não são todos não, é alguns países, tá? Então, é necessário a pessoa preencher ali e apresentar, né, o formulário de imigração. Então, a equipe a bordo, que são os aeromoços, eles orientam o preenchimento. Então, eles vão orientar como que preenche, vai orientar vocês para fazerem esse preenchimento do formulário, porque tem alguns países que vai pedir, então eles já vão falar, tá? Esses países que pede é um formulário de imigração mesmo, então vai fazer esse preenchimento. Todas as vezes que também eles perguntam, os comissários de bordos, eles perguntam se a pessoa quer comer ou beber, né? Aí poderia me dar a pessoa pode responder assim: poderia me dar um refrigerante sem gelo, por favor. Sem gelo, porque tava lá dentro do avião, eles estão com frio. Então às vezes fala assim: poderia me dar um refrigerante sem gelo, por favor? Então é onde eles falam assim: could I have a soda? Refrigerante. Could I have a soda with no ice? Refrigerado é ice. Repeat, please. Ice. Se você fala no ice, é não refrigerado. Aí é sem gelo, né? Por favor, please. Por favor, please, né? E ele pode pedir para vocês, por favor, please, preencha esse formulário, né? Eles falam para vocês, lands lá, o formulário, antes do avião aterrissar. Então, eles vão pedir para vocês preencherem esse formulário antes do avião, que é um formulário de alfândega e imigração, né? Então, eles vão falar assim, por favor, please, fill form before the plane lands. Eles vão pedir para vocês preencherem o formulário. E olha só, gente, se você vai fala para vocês, tenha uma boa viagem, eles falam também dentro do avião, né? Have a nice trip. Have a nice trip. Repeat, please. Have a nice trip. Tenha uma boa viagem, ok? Então, nós falamos isso, o equipamento de emergência tem, como todo meio de transporte, o avião necessita de um equipamento de emergência. Esse equipamento de emergência eles chamam de safety equipment. Repeat, please. Safety equipment, que é o equipamento de emergência. E para garantir a segurança dos passageiros,
os equipamentos encontrados dentro da aeronave, só um exemplinho, por exemplo, não tem um extintor de incêndio? Tem um extintor de incêndio. Extintor de incêndio chama Fire Extinguisher. Fire Extinguisher. Fire Extinguisher. É o extintor de incêndio. E tem também aquela máscara de oxigênio, se precisar. Máscara de oxigênio, Oxygen Mask. Oxygen Mask, que é a máscara de oxigênio dentro do avião, né? Que às vezes você vê algum problema dentro do avião, eles têm alguns equipamentos assim. Ah, e todo avião tem um escorredor de emergência, né? Não tem aquele escorredor de emergência? Quando para, assim, que é para as pessoas descer, chama Escape Slide. Escape Slide é onde a pessoa, é um escorredor de emergência. Gente, olha só, vocês vão ver, nós falamos algumas palavrinhas dentro do avião, tá? Mas depois, quando nós formarmos as frases, nós vamos formar frases que vocês vão, tudo que precisar falar lá dentro, vocês vão saber falar e vão entender. Mas não esqueça de usar as palavras, tanto no país fora, como no aeroporto, dentro do avião, que é a palavra please, que significa por favor. Então, essa palavra e a thank you, você pode falar thank you, assim, ó, thank you. Tem lugar que fala thank you, tem lugar que põe o TH aqui, thank you, né? Que é o obrigado, para vocês pedir e para agradecer a informação obtida. Então, sempre que você vai pedir alguma coisa, fala o please primeiro, que é por favor. Aí você vai falar uma frasezinha para você entender. Mas mesmo eles não entendendo direito, você vai conseguir explicar falando devagar. Por isso que fala primeiro, please, por favor. Aí quando a pessoa consegue para você o que você quis ali, você sempre fala thank you. Thank you. Você está agradecendo, dizendo obrigado, né? Isso é muito importante. Você começando a frase que você precisa com please, por favor. Você vai pedir uma ajuda ou pedir alguma coisa, seja o que for, e o agradecimento. Isso é essencial em qualquer lugar, né? Eles vão, em qualquer lugar do país, você falando isso primeiro, eles vão te tratar muito bem e vão te ouvir, tá? Eu desejo a vocês tudo de bom. Essa fase que nós estamos, eu desejo a vocês muita saúde, né? Agora, depois que todo mundo tomar as vacinas, se Deus quiser, vai estar tudo ótimo, nossa vida vai voltar ao normal, né? E eu desejo a vocês que Deus abençoe vocês. God bless you. Beijo, tchau.